Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. A mensagem do sétimo anjo, que é publicada aqui neste canal, de segunda a sábado, no horário das 18 horas. E nós temos também 3 grupos de WhatsApp, onde nós republicamos toda a programação deste canal. Portanto, se o amado irmão desejar fazer parte de um desses grupos, é só fazer contato e fazer o seu pedido, e nós estaremos adicionando qualquer irmão com muito carinho, com muito prazer, não é? E nós pedimos também que você que gosta, que ama esta mensagem, que ama esta programação, que você possa se inscrever no canal e também clicar no joinha para que a plataforma do YouTube impulsione cada vez mais as nossas programações através da plataforma. E assim outras pessoas também poderão ser alcançadas com a bênção de Deus. E se você desejar deixar o seu pedido de oração aí, é só colocar nos comentários e nós estaremos orando por todos, não é? Este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste,
no estado de São Paulo, na Rua Romênia, número 212, no Jardim Europa. E os cultos ali são realizados às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 18h30. E todos são bem-vindos. Na cidade de Campinas, no estado de São Paulo também, nós temos o nosso tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os nossos cultos ali são realizados às quintas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 8h30 da manhã. E acho que depois disso tudo, nós já demos os avisos. Agora então, vamos para a leitura de Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11, começando com o versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes de sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe
e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão e de Baraque e de Salomão e de Jefté e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos,
praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Uma leitura bastante extensa, mas a leitura que fala da fé dos grandes homens de Deus do passado. E aqui no último versículo diz assim, eles andaram, antes do último versículo, está escrito, né? Eles foram cerrados pelo meio, eles andaram errantes pelas covas, escondidos das fúrias dos homens maus, e assim por diante. E aí o último versículo diz, mas sem nós eles não foram, aliás, eles não fossem, vou voltar aqui, né? Aqui, Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que Deus aceite a nossa leitura aqui, a nossa fé, como aqueles nossos amados irmãos do passado, né? E agora nós vamos aqui então para a leitura da mensagem de Deus, que é eventos modernos são esclarecidos por profecia. Irmão, amigo, ministro, nada, por favor, me entenda, eu sou seu irmão. Você quer se associar e vocês, membros de igreja, de alguma igreja, ou o que quer que você tenha sido, você quer se manter firme nessa denominação, porque sua mãe e sua avó se mantiveram firmes nisso. Ela saiu de alguma coisa para entrar naquilo. Aquela foi a luz daquele dia. Ele está falando mãe e avó por serem mais velhos, mais antigos do que naturalmente os filhos, a geração da frente, não é? Então, ele disse que muitas das pessoas querem permanecer naquele sistema denominacional porque sua mãe,
sua avó, seus antepassados, né? Entes queridos, eles também permaneceram nessa fé. Aí, aqui está escrito, mas eles saíram de alguma coisa. Eles saíram de alguma organização. Eles estavam onde estavam, mas haviam saído de alguma organização para irem e para encontrarem a luz daquela hora em que eles estavam vivendo. Então, isto significa que não justifica a pessoa permanecer naquela organização, porque seus antepassados também permaneceram ali, não é? Isso como nos dias de Noé. Este é um outro dia. Você diz, bem, eu tive Este não é o dia dos pentecostais. A era pentecostal passou. Então, os pentecostais foram um grande movimento de Deus que surgiu aí no começo do século XX, mas passou também. Se você observar, o movimento pentecostal se deteriorou, né? E passou porque já estamos em um outro dia, uma outra luz. Os pentecostais estão acabados. Este é o tempo da colheita, está vendo? E o tempo da colheita, o grão, a água foi derramada, o grão está ficando maduro. Venha para o grão, meu querido irmão. Ouça-me, creia em mim. Se você crê que sou servo de Deus, que cada um, em sua própria maneira, incline a cabeça em humildade e ofereça a oração que nós sabemos que deveríamos oferecer. Deus, toma-me como estou. Essa é a oração de fé, não é? Deus, toma-me como estou. E irmão, irmã, eu me ponho no altar esta noite também. Deus, molda-me e faze-me diferente. Faze alguma coisa. Deus, faze-me em tua forma. Você pensa que é fácil ficar aqui de pé e dilacerar as pessoas assim? E é uma coisa difícil de fazer, porque ele tinha que pregar a mensagem, e a mensagem fere muitas vezes sentimentos. A mensagem é como se fosse uma correção, e a correção, no momento, ela não traz nenhum regozijo, mas depois ela produz um fruto pacífico. Então ele está dizendo, você pensa que é fácil eu me colocar aqui no púlpito e ferir os meus irmãos que eu amo? Mas é por causa da verdade. Aleluia. Ele diz, se você crê que eu sou um servo de Deus, então creia nessas coisas. Aleluia, não é? Mas, ai de mim se não o faço. Querido Deus, enquanto esta audiência inclina a cabeça e o coração nestes solenes momentos aqui do encerramento desta preleção bíblica, quando vemos a vindicação do Espírito Santo que sacudiu esta nação rapidamente, grandes reavivamentos e indicação, sabendo que alguma coisa tem de se seguir
a isso. E então ver aqueles 7 selos descerem ver aqueles 7 anjos descerem sobre o topo daquela montanha lá no Arizona, quando até mesmo as revistas por toda a nação publicaram isto, ao ver o próprio Jesus lá nos céus, olhando para baixo, dizendo que em Apocalipse 10 e versículo 7, na mensagem do 7º anjo, estes selos seriam abertos, os mistérios de Deus dados a conhecer, que os reformadores não viveram o suficiente para apresentar isso. E aqui, estes 7 selos que selavam a coisa toda devem ser abertos neste dia. Ao ver todos esses grandes sinais e maravilhas que foram realizados, vindicados, preditos antes que acontecessem, e nenhuma vez tu falhaste para conosco. Esta é a oração que ele está fazendo, dizendo que nenhuma vez o Senhor falhou para conosco, não é? Senão que fizeste acontecer exatamente como foi dito. Querido Deus, nós compreendemos que Jesus Cristo está em nosso meio. Nós sabemos que Ele está aqui. Ele está aqui esta noite. O Deus invisível está aqui conosco e pode confirmar cada promessa que fez em sua palavra, como tu te levantaste e provaste para eles de costas no princípio original, antes mesmo dos personificadores entrarem na arena, Senhor, ou entrarem na corrida, por assim dizer. Tu mostraste e provaste, profetizaste e disseste exatamente a maneira como ia acontecer, e nós vemos que aconteceu dessa maneira. E Pai, Deus, nós sabemos que não pode ser o homem, tem de ser Deus. Deste modo sabemos que és tu aqui esta noite. Perdoa-nos dos nossos pecados. Querido Deus, tu curaste nossa enfermidade, agora perdoa os nossos pecados, Senhor, por não sermos o tipo de cristão que deveríamos ser, não professando ser um homem ou mulher do Evangelho completo. E aqui nós encontramos decaídos como um frango denominacional. Ajuda-nos, querido Deus, toma-nos e sacode-nos com o Teu Espírito Santo. E se há alguma coisa em nós que não seja como Tu, tira-a de nós, Senhor, e firma os nossos pés na santa palavra de Deus, e faz que o Espírito Santo queime em nosso coração e tire toda a escória de incredulidade e a sonolência deste dia. Que nós levantemos
e nos sacudamos. Concede-o, Deus. Limpa-nos, molda-nos, faze-nos, Deus, conceda isto. Se há alguém aqui esta noite, Senhor, que está retendo no coração esse grão, esse gene de Deus, que está ordenado à vida desde a fundação do mundo, eu sei, Senhor, que eles estão fadados a ouvir nesta hora. Assim eu rogo, Deus, que Tu enchas suas almas e os ilumine com um novo batismo do Espírito Santo e os envie a caminho regozijando-se e felizes. Bendito seja Deus. Senhor Deus, eu os dou a Ti. Eu não sei quem eles são. Tu sabes. Eu somente sou responsável por pregar a Tua palavra, Senhor. Como Tu a revelas, Tu és responsável pelo demais. Onde a semente cai, eu apenas a lanço, Senhor Deus. Eu rogo que ela tenha caído em solo bom e rico esta noite, de modo que muitos a vejam, Senhor, e surjam como cristãos reluzentes neste último dia, para que a grande coisa que estamos esperando vir venha rapidamente. Conceda isto, Senhor, e Tu tomarás Tua igreja, Tua noiva, e a levarás para casa. Nós vemos tudo pondo-se em ordem. Vem, Senhor Jesus, nós encomendamos isso tudo a Ti, no nome de Jesus Cristo, para os resultados. Amém. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do... vocês o amam? Bem, então vocês têm de amar uns aos outros. Isto é, se nós amamos a Deus, então nós teremos que amar uns aos outros. Se nós não amarmos uns aos outros, então não é verdade que nós amamos a Deus. Apertem as mãos uns dos outros. Quando o cantarem novamente, eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação Agora vamos louvá-lo. Quantos conhecem este cântico? Eu o louvarei, eu o louvarei. Louvai o Cordeiro morto pelos pecadores. Dai-lhe glória a todos vós, povos, pois seu sangue lavou toda mancha. Cantemo-lo agora. Eu o louvarei, eu o louvarei. Louvai o Cordeiro morto pelos pecadores. Dai-lhe glória, todos vós, povos, pois seu sangue lavou toda mancha. Você não se sente todo limpo? Levante a mão, diga: ó, isto me faz sentir bem, irmão. Eu amo esses cânticos,
de antigamente. Vocês não amam? Eles descem ao coração. Eu o louvarei, eu o louvarei. Louvai o Cordeiro morto pelos pecadores. Dai-lhe glória, todos vós, povos, pois seu sangue lavou toda mancha. Levantemos as mãos agora e louvemos a Deus, cada um de nós à nossa maneira, ou digo, a nossa própria maneira. Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, nós te damos louvor por um povo chamado para fora de Babilônia. Nós te agradecemos pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque ele nos torna limpos neste minuto. Nós pedimos perdão por nossos erros, por nossa estupidez, Senhor, nosso tropeçar na escuridão. Ó Deus, possamos nós nos levantar e brilhar e caminhar na luz do entardecer e ser o fruto da árvore que está vindo pelas luzes do entardecer. Concede isto, querido Deus. Nós nos encomendamos a Ti no nome de Jesus Cristo. Agora, de cabeças inclinadas, eu lhes devolvo os pastores que estão dentro, dando cobertura ao culto. Amém. Nós terminamos então a leitura da mensagem Eventos Modernos são esclarecidos por profecia. E nós pedimos a Deus que nos abençoe cada vez mais, que o Senhor nos dê cada vez mais de sua graça, do amor divino, porque Ele disse, se você ama a Deus, você ama um ao outro. Se nós amamos a Deus, nós amamos uns aos outros. Se não amamos uns aos outros, então também não amamos a Deus. E você ama a palavra de Deus também. E eu tenho certeza que você também ama a mensagem do profeta que Deus tem nos mandado. E agora, meus amados, nós vamos orar agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos, essa congregação grande, espalhada por todas as partes, que cada um receba a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, damos graças a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós agradecemos pela vida, pela saúde, pela paz, pelas bênçãos e pelas vitórias. Pai Celestial, receba toda a honra e toda a glória neste momento e guarda cada um de nós, dando-nos a paz. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Então, amados, chegamos ao final desta programação de hoje e, permitindo o Senhor, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.